Quem pode dizer glória para Deus, irmãos? Custa dizer assim: a Deus. Mais forte. Outra vez. A Deus seja a glória sempre. Amém. Foi fraco, foi só um ensaio. O verdadeiro é agora. A Deus Seja a glória. mais forte. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me. Com seu sangue lavou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos amados? Terça-feira, Santa Ceia do Senhor. Se Deus nos permitir, um aviso que a Comadal não se reunirá terça-feira, visto que houve a convenção. Não precisa nem dizer, porque todos sabem que quando tem a convenção em agosto, a escola bíblica em setembro, os pastores do interior não temos reunião, mas à noite na ceia, todos os que quiserem estar conosco, será uma bênção, porque nos sentimos felizes com os irmãos quando chegam aqui. Amém? Glória a Deus. Mas durante o dia não haverá reunião. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos meditar sobre a porta da fonte. Meus irmãos, como nós temos estudado, o Antigo Testamento, ele é o mesmo Novo Testamento. A diferença é que o Antigo Testamento, ele é o Novo em figuras, é o mesmo Evangelho em símbolos, em figuras, em alegorias, em tipos. E meus irmãos, tudo no Antigo Testamento tem um paralelo no Novo Testamento. Glória a Deus. E aqui a Bíblia fala que Neemias restaurou, junto com os seus companheiros, a porta da fonte, que foi Salum, que foi ele que restaurou essa porta que dava para a fonte. Essa fonte, ela ficava no lado oriental, ficava e ainda fica no lado oriental, ao norte da porta do monturo. A porta do monturo ficava ao sul e a porta da fonte ficava ao norte. E era próximo ao tanque de Siloé. Vocês estão lembrados daquele tanque que Jesus mandou o cego lavar os olhos lá? Estão lembrados? Então esta porta, ela fica perto daquela fonte, daquele tanque, porque as águas, elas vinham da fonte de Gion. A fonte era a fonte de Gion, de onde vinham as águas para abastecer Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade construída atipicamente. Quase toda cidade do mundo antigo era feita às margens de um rio. Quase todas. Jerusalém era uma das poucas cidades do mundo que não tinha rio. Não tinha rio. Somente a fonte de Gion, do lado de fora da cidade, que abastecia a cidade de Jerusalém. Mas foi de propósito, porque a fonte de Jerusalém, o rio de Jerusalém, era o próprio Deus. No Salmo 46, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Aí diz assim: Deus está... O rio de Jerusalém é o próprio Deus que abastece aquela cidade. Então, irmãos amados, ela não tinha rio. Então, ela era abastecida por um aqueduto feito pelo rei Ezequias, irmãos. Interessante que esse aqueduto foi feito na rocha. Foi cavado na rocha.
E durante muitos anos ficou oculto. Mas depois os arqueólogos descobriram. E hoje você pode passar por dentro do aqueduto de Ezequias. Interessante, irmão, uma obra de engenharia, só Deus naquela época, sem recursos. Veio uma turma de um lado, veio uma turma rompendo a rocha, irmão, cavando a pedra. Alguém que já foi a Jerusalém, já entrou lá no túnel de Ezequias, e veio uma turma de cavadores de pedra de um lado, outra turma do outro, e se encontraram. Veja que coisa tremenda. E abriram o túnel, e no lugar onde eles se encontraram, eles escreveram na parede um memorial, está lá, um memorial escrito em hebraico antigo, o encontro da turma que veio do norte, com a equipe que veio do sul, quebrando a rocha. E meus amados irmãos, Ezequias fez isso subterraneamente, para que quando os assírios viessem, a cidade tivesse água suficiente, vinda da fonte de Gion para dentro de Jerusalém. E ainda hoje está correndo a água. Tem uma parte que é seca, mas tem uma parte que você passa pisando nas águas da fonte de Gion. Glória a Deus. Então, irmão, ainda que queiram desmerecer a Bíblia, os incrédulos dizem a Bíblia é mentira, e a arqueologia diz a Bíblia é verdade. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, essa fonte, ela abastecia Jerusalém. E essa porta, ela dava para a fonte. Ela dava para a fonte. Com a destruição de Jerusalém, o aqueduto foi obstruído, o aqueduto foi esquecido, impedido de trabalhar, e agora tinha que ir na fonte buscar água. O aqueduto não funcionava mais, como não funcionou até poucos anos atrás, quando os arqueólogos escavaram. Então, meus amados irmãos, a porta da fonte estava quebrada, estava destruída. E a palavra de Deus diz que Salum, Deus toma Salum para Salum restaurar a porta que dava acesso à fonte. Glória a Deus. Essa porta era de grande importância, porque era por essa porta que o povo ia à fonte para buscar água para beber. Glória a Deus. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que no Novo Testamento, Jesus, ele explica, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma água, ele não é uma pomba, ele não é o orvalho, ele não é o azeite. O azeite, a pomba, o orvalho, o fogo são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal, que faz parte da divindade. Existem seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força, porque ele é comparado com óleo, ele é comparado com água, ele é comparado com fogo. Então eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Se é assim, Jesus também não é uma pessoa, porque Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então, se o Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus também não é uma pessoa, porque ele também é comparado com vários símbolos. Glória a Deus. O fato do Espírito Santo ser comparado com símbolos não significa que ele não é uma pessoa. Significa que o que ele faz é parecido com aqueles símbolos. Aleluia. E nesta parte, o Espírito Santo, ele é a fonte que descedenta a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é comparado com uma fonte. Nós vamos ver isso, o pastor vai ler no Evangelho de São João, capítulo 7, 37 a 39. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 7, 37 a 39. Por favor, pastor. Querida igreja, paz do Senhor. Amém. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem,
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem pode dizer aleluia para Jesus? A Bíblia diz, irmãos, Jesus no último dia da festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, irmãos, era a festa que lembrava a peregrinação de Israel pelo deserto. Eles armavam tendas, então tinha muitas encenações. Os judeus, tudo deles era encenado. Eles faziam as barracas para ficar na memória. E no dia da festa, eram 7 dias de festa, e todo dia o sacerdote pegava um cântaro de ouro e ia lá na fonte de Gion, nas águas de Gion, pegava um cântaro de ouro, enchia de água e vinha desfilando pelo meio da festa, e chegava no templo, ele derramava aquela água. Isso todos os dias, lembrando que Israel passou 40 anos no deserto, bebendo da água que Deus havia providenciado. Então o sacerdote pegava isso, quem conta são os rabinos, não é extra bíblico, mas é uma informação verdadeira. Eles dizem que todo dia da festa, o sacerdote pegava a jarra de água, botava no ombro e saía gritando pelo meio do povo: e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E o povo dizia aleluia, aleluia. Ele passando com um cântaro de ouro, e o povo dando glória a Deus, e com as palmeiras, os ramos de jambuzeiros, era aquela festa. E ele gritava, parava e gritava com um cântaro cheio d'água: com alegria tirareis águas das fontes da salvação, que era citando Isaías, era citando o capítulo 12 de Isaías. E quando chegava no altar de Deus, ele derramava aquela água. Aí no último dia da festa, aleluia, Jesus chega e dá um grito no meio do povo: olha, vai chegar o tempo que esse ritual vai se acabar. Vai chegar o tempo que esse carregamento de água nesse cântaro não vai ter mais sentido. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva saltarão do seu interior. Aleluia. Jesus, quando disse isso, irmão, ele estava dizendo que aquele ritual estava o que, irmão? Cessando. Existe igreja que querem fazer a festa dos tabernáculos, existem igrejas modernas que, sem uma teologia sólida, sem conhecer a simbologia bíblica, sem conhecer o paralelo entre o Novo e o Velho Testamento, aí faz do mesmo jeito dos sacerdotes do Velho Testamento, faz cabana e faz ao redor da igreja, aquela coisa toda. Só que Jesus disse que não precisa mais, porque quem crê nele não precisa mais daquela água, porque vai nascer no seu coração uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aí João escreve quem é essa fonte. João revela, João esclarece. João diz: isso disse ele. Olha aí o 39. Isso aí já é um esclarecimento de João. Já não é Jesus falando, já é João dando a interpretação pelo Espírito Santo. João disse: isso disse ele, dessa água, que não era água literal. Isso disse ele do Espírito com E maiúsculo, que se refere a quem? Ao Espírito Santo. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quer dizer, o Espírito Santo só ia depois que Jesus morresse. O Espírito Santo só viria depois que Jesus morresse, depois que Jesus ressuscitasse e voltasse para ser glorificado à destra do Pai. Aí o João disse, ele disse isso do Espírito Santo, porque até aquele tempo o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Isto é, ele não tinha cumprido a missão e não tinha voltado ao Pai. Depois que ele voltou ao Pai, com 10 dias de oração da igreja e ele à direita de Deus, chegou o dia de Pentecoste e a fonte nasceu no coração da igreja. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus nesta noite, meus amados? Então, irmãos, para nós, quem é a fonte na nova aliança? Quem é a fonte da igreja? A fonte de vida, a fonte que sacia, a fonte que dá ânimo, a fonte que nos hidrata, a fonte que... Vocês sabem que sem água é impossível viver. É verdade ou não é, irmãos amados? Você pode passar até sem comida, mas sem água
não dá para passar. A água é o símbolo da vida. Então quem é este que hidrata a igreja? Quem é este que fortalece a igreja? Quem é este que refrigera a igreja? Quem é este que anima a igreja? Quem é este que faz um ribuliço no coração da igreja? Uma fonte jorrando. É o Espírito Santo de Deus. Então essa porta da fonte, irmão, representa a presença de quem, meus amados irmãos? Do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Então, meus amados irmãos, quando você aceita, Jesus já tinha dito isso à mulher samaritana. Vamos ver São João 4:14, por gentileza. Jesus já tinha dito isso à mulher samaritana. Ele já vinha falando, olha, vai chegar um tempo que vai ter uma fonte no coração do povo. Vai ter uma fonte d'água no coração do meu povo, dos que me aceitarem. Veja aí o que foi que Jesus disse à mulher samaritana. Por favor, pastor. 4:14 do Evangelho de São João. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem pode dizer aleluia para Jesus nesta hora? Jesus disse à mulher samaritana, olha mulher, quem beber dessa água, da água do poço de Jacó, tornará o que, meus amados irmãos? A ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas no coração dele vai jorrar uma fonte que vai bater na vida eterna. É uma fonte que dura até a vida eterna, que salta, que jorra para a vida eterna. E ele estava se referindo a quem, conforme João explicou? Vê se vocês estão atenados. Jesus estava se referindo a quem, essa fonte no coração do cristão? Se referindo ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da divindade. Não se tem como explicar a trindade. Um só Deus composto de três pessoas. Pastor, me explique. Como é que pode ser um só Deus composto de três pessoas? Isto é matéria de fé. Não tem explicação. Como é que Deus não são três deuses? É um só Deus, mas composto de três pessoas. Existem seitas unicistas que dizem que não existe três pessoas, é uma pessoa só. Eles dizem que uma hora Deus era pai. Para salvar a humanidade, Deus virou filho. Quando morreu na cruz, que ressuscitou, virou o Espírito Santo. São os unicistas, os modalistas sabelianos. Eles dizem que Deus era pai no passado, virou filho e depois virou Espírito Santo. Não é assim. Jesus disse assim, quando orar, diga assim, Pai nosso que estais. Enquanto Jesus estava na terra, o Pai estava no céu. E ele disse assim, em São João, eu rogarei a quem? Ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Agora eu tenho uma notícia boa. A palavra outro no grego não é hétero. Existem duas palavras no grego para outro. Hétero e alon. Hétero quer dizer diferente, outro diferente. Quando diz assim, outro, hétero, é outro que é de outra natureza, que é diferente. Mas no grego diz assim, outro, alon. E alon no grego quer dizer outro da mesma essência, outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, outro do mesmo poder, outro da mesma glória, outro da mesma majestade, outro que é a mesma coisa. Aleluia. Ele é outro, mas não é hétero, é alon. Hétero quer dizer de fé, outro diferente. E alo quer dizer outro da mesma essência. Quem tem o Espírito Santo tem Cristo. Porque o Espírito Santo tem a essência de Cristo. Isso é um mistério que não dá para entender, mas nós recebemos pela fé. Quem crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, deu glória a Deus maior que você pode dar nessa noite. O Pai está no céu. Você vê Estevão, lá quando Estevão foi apedrejado. Estão lembrados? A Bíblia diz em Atos 7, e Estevão cheio do... Onde era que o Espírito Santo estava naquela hora? Dentro de quem? E não só dentro de Estevão, mas de todos os crentes. A Bíblia diz, e Estevão cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus.
Estevão viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita de Deus, e o Espírito Santo estava em quem? Em Estevão. Entenda um mistério desse. Então, se chegar alguém, você tem que se batizar só em nome de Jesus. Diz, homem, vai-te embora. Não, senhor. Não é só em nome de Jesus, não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Estevão viu o Pai, viu a glória do Pai, viu Jesus sentado à direita do Pai, e o Espírito Santo estava em Estevão. Quando Jesus foi batizado nas águas, Jesus estava na água. Foi assim ou não foi, irmãos amados? Uma voz falou de onde? Quem foi a voz que falou do céu? O Pai. E quem foi que o Pai mandou para pousar sobre Jesus? E como é que você diz que é um só? Crie juízo. Glória a Jesus. Uma vez um unicista chegou na rádio. Ele foi pregar em Palmeira dos Índios. Naquela época, há 30 anos passados, ele foi abrir uma igreja de Palmeira. Quando chegou lá, ninguém se converteu. Irmão, sabe que esse pessoal, eles ganham crente. Eles não ganham pecadores. Seita não ganha pecador. Seita só quer ganhar crente. E ele botou um programa na rádio. E passou um ano pregando, e nenhum crente de nenhuma denominação, e nem incrédulo, aceitou a fé dele, porque o sertanejo, que é católico, ele sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o crente também sabe que existe o Pai. Aí para mudar isso, dá trabalho. Aí ele lutou, não conseguiu nada. Aí não foi Newton. Eu vou me despedir dessa cidade infeliz. Povo incrédulo, e vou bater as minhas alparcas. Aí tirou o sapato, chegou no microfone da rádio e fez pô, bateu-se com raiva, porque ninguém aceitou essa doutrina herética dele. Bateu com o sapato no microfone e disse, aí chegou uma carta. Aí uma irmã dizia, pastor fulano, como é que o senhor disse que não existe três? Se quando Jesus foi batizado, Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu e o Pai falou do céu. Como é que o senhor disse que só tem um? Que só tem um, se o Pai falou do céu, o Espírito desceu em forma de pomba e Jesus na água. Aí ele pegou o sapato e disse, agora é que eu vou bater. Glória a Jesus. Aí, eu não sei como não quebrou o microfone da rádio. Disse, olhe, você é um ignorante, você é uma crente ignorante. Aquilo aí só tinha um mesmo, só tinha Jesus. A voz que falou do céu foi um trovão que fez tu. Era Deus falando, é o trovão. Glória a Deus. E a pombinha voando, foi uma pombinha que passou ali na beira do Rio Jordão. Glória a Jesus. Glória a Deus, ele disse que a voz de Deus era um trovão e a pombinha era uma pombinha doida que estava voando por ali. Meus amados irmãos, mas a igreja sabe que o Pai está no céu, Jesus está à mão direita e o Espírito Santo está dentro do coração do crente. Quem pode dizer glória para este Deus maravilhoso? É um mistério que talvez nem lá nós possamos compreender. Talvez nem lá, é tão profundo que talvez nem lá, mas nós recebemos por fé. O que é da fé, é da fé. Não tem explicação, é fé, é pela fé. Glória a Deus, é pela revelação das Escrituras. Então, irmãos amados, Jesus prometeu o Espírito Santo. Jesus prometeu essa fonte dentro do coração do crente, essa fonte que salta para a vida eterna. Irmãos, agora eu quero falar para vocês em ligeiro tempo, porque hoje o tempo foi consumido com muitas coisas, mas eu quero falar para vocês que o Espírito Santo, ele vem a nós na nossa conversão. Aliás, nós só somos convertidos por causa dele. Quem é que nos leva a Cristo? Quem é que nos convence? Quem é que fala conosco? Quem é que nos revela que Jesus é o Salvador? Quem é, meus amados irmãos? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele já age em nós antes da nossa conversão, ele já está agindo. Quando dá vontade do pecador vir para a igreja, é o Espírito Santo. Quando dá vontade do pecador ouvir um programa verdadeiramente cristão, é o Espírito Santo. Quando o pecador pega um folheto para ler, é o Espírito Santo. Quando ele abre a mente para entender a palavra, é o Espírito Santo. E quando ele vem aos pés de Jesus, é o Espírito Santo. E quando ele nasce de novo, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dar uma notícia boa para você. Todo crente que está aqui nesta noite tem o Espírito Santo. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Você só veio ser crente por causa do Espírito Santo. É ele quem conduz a Cristo. Ele nem glorifica a si mesmo. É interessante. Jesus disse, olha, quando ele vier, ele me glorificará. Ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com a glória de Cristo. Ele é o preparador da noiva. Os irmãos sabem que a noiva, alguém preparava a noiva, mas preparava para o noivo. O Espírito Santo, ele prepara a igreja não para ele. Ele prepara a igreja para quem, meus amados irmãos?
O Espírito Santo, na tipologia bíblica, é Eliezer, o servo de Abraão, que foi buscar uma noiva para quem? Foi buscar a noiva para quem? Quando ele chegou lá, ele falou dele mesmo? Ele falou de quem? De Isaac. Quando ele deu as joias a Rebeca, ele disse, sou eu que estou dando? Ele disse, não, isso aqui é a mandado de Abraão e a mandado de Isaac. Então Eliezer, ele representa o Espírito Santo, porque ele só falou de Isaac, ele não falou de si mesmo. Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. Ele usa o pregador para falar de Jesus. E até glória a Deus, irmão, e até glória, você vê, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, você nunca vê uma pessoa, você pode até dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, não é pecado, mas é você que está dizendo. Mas quando o crente está cheio do Espírito, como é que ele diz? E glória a quem mais? Quando é cheio do Espírito, como é que ele diz? Glória a Deus, glória a Jesus. Nunca ninguém cheio do Espírito Santo diz glória ao Espírito Santo. Já notou isso? Ninguém ensinou isso. No meio dos pentecostais, ninguém ensinou. Mas já a igreja pentecostal já nasceu assim. Quando enche do Espírito, só glorifica quem? A Cristo. Aleluia. Alguém pode gritar na igreja, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Não pecou. Não pecou. Pela fé, pela teologia, pela crença, você pode dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas quando você está cheio do Espírito, você só glorifica a Jesus. Porque ele veio para a terra para glorificar Jesus. Ele veio para a terra para apresentar Jesus. Ele veio para a terra para conduzir o mundo a Jesus. Você pode dizer glória para Deus nessa noite? Vamos ver, irmão, nós vamos mexer agora com este assunto um pouquinho. Efésios 1, 13 e 14. Glória a Deus, olha que coisa linda. Efésios 1, 13 e 14. Uma notícia boa para todo crente que está aqui hoje. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sim. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, crido em quem? Crido em quem? Em Cristo. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem, e marca você. Selo na Bíblia é símbolo de propriedade. Porque lá em Éfeso tinha um porto. E quando alguém ia no porto comprar madeira, era um porto de muita madeira, onde chegava muita madeira. Então você ia lá e escolhia madeira, as toras de madeira dos navios. Aí você comprava no navio. Naquele tempo não havia loja de madeireira. Você ia para o porto de Éfeso e lá você comprava madeira e você levava seu selo. Aí quando você comprava madeira, você colava na madeira, na tora de madeira, o seu selo. Aí a partir daquele momento, aquela madeira era propriedade sua. Depois os escravos vinham buscar a madeira. E eles, como era que eles conheciam a madeira que o dono deles comprou? Pelo selo. A Bíblia diz que quando a gente aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem e pá! Quem está marcado aqui? Quem está selado? Quem tem a presença do Espírito Santo, dê um glória a Deus, irmão. Na hora que aceita Cristo, que nasce de novo, que se converte, o Espírito Santo vem e faz o que, irmão? Sela. A Bíblia diz, no qual estáis selados. O batismo com o Espírito Santo não é o selo. Não. Por muitos anos foi dito que o batismo com o Espírito Santo era o selo. Não. Se o batismo com o Espírito Santo for o selo, então só vai para o céu quem é batizado do Espírito Santo. Mas não é. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa que a gente vai chegar lá. Mas a presença do Espírito é o selo. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo, o Espírito Santo chegou e disse, pá, está selado, meu filho. Aí por isso que lá em Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis, para o quê? Para o dia da redenção. Só vai subir naquele dia quem tiver o selo.
Quem tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Só vai subir. Quando os escravos iam buscar a madeira, só levava a madeira que estava o quê? Selada com o selo do seu Senhor. Quando os anjos descerem para juntar os escolhidos, ele vai olhar quem tem o Espírito Santo. Mesmo que não seja batizado, mas já está selado. Vamos ver mais para frente um pouquinho. 1 Coríntios 6:19. Todo crente está selado. Ninguém tenha medo de não ir no dia da vinda de Jesus porque não foi batizado no Espírito Santo. Mas não pense que não precisa. Não pense que não precisa. Nós vamos chegar lá. Vamos continuar andando. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sabeis que o vosso corpo é o que, meus irmãos? O templo de quem? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós? É mercadoria comprada e selada, e o dono vem buscar. A qualquer momento o dono, ele vai vir buscar a mercadoria que está selada com o selo dele. Aleluia! Não sabeis vós que sois o templo de Deus que habita em... o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, no qual e que não sois de vós mesmo. Você já está selado, meu filho. Você não é seu não. Viu, Hugo? Agora que estou lhe vendo ali, glória a Jesus. Está selado, meu filho. Mesmo careca assim, está selado. Glória a Jesus para sempre. Aleluia! Glória a Deus nesta noite para sempre, irmão. Você não é mais seu. Você foi comprado e o dono marcou. E a qualquer momento ele vai vir buscar a mercadoria dele para levar para as mansões celestiais. Amém? Romanos 8:9. Glória a Deus. Olha o Espírito Santo, a nossa fonte que Jesus profetizou. Glória a Deus. Romanos 8:9. Glória a Deus. Vê que bênção do céu. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você vê que coisa linda. Uma hora o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, e outra hora ele é chamado Espírito de quem? Por quê? Por quê? Porque ele é proveniente do Pai e ao mesmo tempo proveniente do Filho. Ele é o Espírito de Deus Pai e ele é o Espírito de Cristo. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tem que ter o Espírito Santo na vida, para ser propriedade de Deus, tem que ter. Todo crente nascido de novo, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não é crente. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não consegue ser crente. A gente só consegue ser crente por causa da presença do Espírito Santo. Sozinho você não pode ser crente. Você só é crente por causa da influência dele. Você só é crente por causa da direção dele. Você só é crente porque ele está pertinho de você. Porque ele é o Consolador. Quando você vai errar, ele diz, epa. Aí você, Jesus, glória a Deus. Aí já vai se aprumando. Você só consegue ser crente por causa da influência dele, da graça dele, da presença dele, da direção dele, da unção dele, do poder dele para fazer você vencer o pecado. Se você estiver sem o Espírito Santo, você não pode ser crente. Aleluia! Pastor, será que eu sou crente mesmo? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Se você é crente mesmo. Glória a Deus. Não vamos muito longe. Porque tem o fruto, né, do Espírito, né? Tem o fruto do Espírito. Saber se é crente tem que ter o fruto, amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade. Mas eu não vou fazer esse teste não. Jesus disse assim, quando ele vier, ele me glorificará. Só para saber se você tem ele aí. Você tem vontade de dar glória a Jesus? Teve uma criança que agora na festa, menino, pequeno, o juízo pouco, talvez nunca sentiu nada de Deus. Aí chegou em casa e disse à mãe, mãe, pela primeira vez na vida, eu dei glória a Jesus. Garotinho. Pela primeira vez na vida, a mãe estava me contando essa semana. Diz que o garoto disse, pela primeira vez na vida, eu dei glória a Jesus. Só se dá glória a Jesus, irmão. Não é glória a Jesus de papagaio, é glória a Jesus da alma. Só se dá glória a Jesus lá de dentro, se for pelo Espírito Santo.
É o primeiro sinal. Paulo disse: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se você nunca deu um glória a Jesus, nunca tem, irmão, está quantos anos de crente? 10 anos, irmão. Você já deu glória a Jesus, irmão? Nunca me passou nem pela cabeça. Meu filho, hoje vem à frente, dobrar o joelho, que a coisa está ruim. Eu não estou falando de gritar, de fazer estripulia, não. Eu estou falando daquele prazer na alma. Aquela fonte gostosa borbulhando, a lágrima quente descendo do olho e dizendo: glória a Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, 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 tu enche minha vida. Você só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas, irmão, além da presença do Espírito Santo, tem a plenitude do Espírito Santo. Você não pode se conformar só em ter o Espírito Santo. Você não pode se conformar só em ter o Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, que está sendo negligenciado por nós pentecostais. Está sendo negligenciado. Antigamente, quando a gente aceitava Jesus, só sossegava quando recebia o batismo. Não é bastante ter o Espírito. Pastor, não é bastante. Eu sou honesto com você. O próprio Cristo disse que não é. É preciso ser cheio. É preciso ser batizado. O que é a palavra batismo? A palavra batismo no grego é imergir. Quando você é batizado, você desaparece. É verdade ou não é? Fica água por baixo e água por cima. Você desaparece e a água lhe cobre. Jesus disse que nós temos que ser batizados no Espírito Santo. Quando os cristãos foram batizados com o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. Por exemplo, no dia que Jesus ressuscitou dos mortos, quando ele apareceu aos discípulos, antes do dia de Pentecostes, foi o que ele fez naquela sala fechada. Quando ele apareceu aos discípulos, foi o que ele fez? E disse: recebei. Antes do Pentecostes, ele já tinha o Espírito Santo. Mas quando Jesus foi subindo para o céu, Jesus disse: olhe, ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais o que, meus amados irmãos? O que é revestir? Nós precisamos, para entender as coisas, nós precisamos de entender a etimologia da palavra. Vestir e revestir. Por exemplo, eu não vou tirar o paletó porque é deselegante. Nunca eu aconselho os pregadores a nunca tirarem o paletó no meio do culto. Não é porque é pecado, é porque é deselegante. Irmão, dá licença. Aí joga assim, né? Glória a Jesus. E alguém pega e diz: oi, glória a Jesus. Não. Glória a Deus. Deixa dessa bobagem. Né? Glória a Deus. Peguei a capa de Elias. Que nada. Pegou um paletó fedendo a suor. Glória a Deus. Parece. Aleluia. Meus amados irmãos, se eu estiver só aqui de camisa, eu estou vestido? Só de camisa e gravata, eu estou vestido? E esse paletó, o que é que ele está fazendo aqui em cima? A palavra revestido significa uma veste por cima da outra. Você já tem o Espírito Santo, mas o Senhor, Ele quer te usar. Ele quer te fazer um cristão excepcional. Ele quer te fazer um crente com dons espirituais. Ele quer fazer de ti uma ferramenta boa na mão dele. Aí ele diz: eu já te dei o meu Espírito, mas agora eu vou te revestir do meu Espírito. Quem já está vestido do Espírito Santo? Mas quem não é batizado precisa ser revestido. A Assembleia de Deus cresceu numa época que não havia rádio, não havia televisão, não havia internet, não havia nada. Mas ela cresceu como fogo no mato seco. Por causa de quem? Porque quase todo crente era batizado no Espírito Santo. E crente batizado no Espírito Santo, irmão, ele prega. Crente batizado no Espírito Santo, ele é compungido pelo Espírito. Ele tem dons espirituais. Ele revela as coisas, ele tem dom, não é? Já pensou, irmão, você cheio do Espírito Santo, você ir pregar e você revelar a vida de uma pessoa todinha? Hein, irmãos amados,
Paulo disse que se uma pessoa chegar na igreja e o pregador revelar a vida dela, ela vai cair o quê? A Bíblia diz que ela vai cair com o rosto no chão e vai adorar a Deus e vai dizer verdadeiramente Deus está no meio desse povo. O batismo com o Espírito Santo é para dar ferramenta à igreja. O batismo com o Espírito Santo não é para salvação. O batismo com o Espírito Santo é para edificação, é para fortalecimento, é para poder, é para ganhar almas, é para avançar, é para dobrar o número de membros da igreja, é para ministrar. Cada crente se torna um sacerdote cheio de dons. O crente batizado com o Espírito Santo, ele ora, Jesus cura, sem ser pastor. Ele ora, Jesus cura. Cura ou não cura? Ele revela mistérios, ele profetiza. Revela ou não revela? Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é dirigente de círculo de oração. Mas todo crente batizado com o Espírito Santo, ele tem dons. E esses dons é que edificam. A Bíblia diz que os dons são para edificar de crentes e de não crentes. Aleluia! Aleluia! E a igreja precisa voltar a receber esse batismo, irmão. Nós não podemos nos conformar. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo, mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais o que, irmãos? Você vê que hoje em dia, antigamente o povo mandava pedido de oração. Hoje é assim: irmão, ore por mim para Deus me dar uma casa. Irmão, ore para Deus me dar um marido. Até para marido, irmão, glória a Jesus. Mas naquele tempo não era assim não. Naquele tempo chegava pedido de oração: os irmãos orem para Jesus me batizar com o Espírito Santo. E o crente só sossegava quando recebia. Não era assim, pastor? Não era assim, pastor? Só sossegava quando recebia, irmão. Aí se metia nos sítios, se metia nas favelas, se metia. Eu me lembro aqui em Maceió, teve um tempo que vários salões de macumba foram fechados. Aqui, em Maceió, eu me lembro desse tempo, eu era jovem. A mocidade invadia o Jacintinho, glória a Deus. Não era pastor, nem evangelista, nem missionário, não. Os jovens da igreja invadiam o Jacintinho, invadiam os vales, glória a Deus. E chegava lá, pregava e o macumbeiro caía de joelhos. E muitos lugares onde eram centros espíritas se tornaram pontos de pregação da palavra de Deus. Quem era que fazia isso? Crentes batizados com o Espírito Santo, irmão. A igreja, ela não cresce pelos ministros, não. Ela cresce através de membros cheios, porque os membros vão onde os ministros nem sempre vão. E nem podem ir porque eles não são onipresentes. Eles não são oniscientes. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está habilitada a ganhar almas. Ela está habilitada a fazer a obra de Deus. Jesus disse: eu já soprei o Espírito Santo em vocês, mas fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E para que esse poder? No versículo 8 de Atos, para que esse poder? Veja aí, Atos 1:8. 1:5 diz: recebereis poder. Esperai o batismo com o Espírito Santo. E o 8, para que é o batismo com o Espírito Santo? Leia aí, por favor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Você sabe quem foi que foi para Antioquia? E a Bíblia diz que lá em Antioquia, irmão, um grande número se converteu ao Senhor. Não foram os apóstolos. Não foram os apóstolos. A Bíblia diz que foram os membros da igreja que foram para Antioquia. Mas a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Não eram pastores, não eram presbíteros, não eram diáconos, não eram nada. Eram membros da igreja apenas. No sentido não nada, no sentido de que não era da hierarquia. Eram membros. Quando chegaram lá em Antioquia, o fogo pegou. E Jesus começou a salvar e a batizar no Espírito Santo lá em Antioquia. E a igreja soube e mandou para lá Barnabé. A igreja em Jerusalém soube, só Antioquia está pegando fogo. Tem crente para todo lado. E ninguém mandou. Quem foi? Foi tu, Pedro? Não. Foi tu, Tiago? Não. Foi tu. Quem foi? Os irmãos. Saíram daqui doido na carreira para pregar o evangelho. Aleluia. Quando Barnabé chegou lá, a Bíblia diz que Barnabé ficou de boca aberta. Porque a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus. E se alegrou, irmãos.
Se Jesus derramar o Espírito Santo nessa geração, irmão, vocês vão ver o que é que vai acontecer. Batismo com o Espírito Santo não é... É verdade que cada pessoa tem suas emoções. Nós temos que respeitar isso. Porque tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo e fica assim, ó. A lágrima descendo e ele falando língua quietinho no canto. Não mexe uma... Só assim, ó. E você tem que respeitar. Porque existe o Espírito de Deus e existe a personalidade da pessoa. Existe a forma de ser da pessoa e Deus respeita. Já tem outros que voam. Glória a Jesus. Uma vez lá em Delmiro Gouveia tinha um irmão cantando. E o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Ele era bem galego, ficou vermelho, que vai sair sangue, vai morrer. Glória a Deus. Não morreu porque deu um pulo e correu de rua fora. Glória a Jesus. Jesus o batizou com o Espírito Santo, ele correu literalmente para o meio da rua. E você tem que respeitar. Por quê? Porque Deus é lindo, irmãos. Ele criou a gente diferente um do outro. Eu não posso limitar o Espírito Santo. Não, eu não aceito aqui. Claro que às vezes no avivamento existem exageros, existem meninices, mas a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. E o Espírito Santo respeita a individualidade de cada um. Se você for batizado com o Espírito Santo e só chorar e falar línguas, você foi batizado com o Espírito Santo. E se você correr de porta fora, você foi batizado com o Espírito Santo. Só que aqui é perigoso. Não corra não, glória a Jesus. Porque pode ser atropelado. Lá era em Delmiro Gouveia, passava um carro bem cedo, outro de tarde, dava para correr para a rua. Mas aqui não corra não, que já passou uns 10 agora enquanto eu estou falando aqui. Glória a Deus para você. Aleluia! Então, irmãos amados, quem já tem o Espírito Santo, quem já tem? Agora eu quero saber quem ainda não foi batizado. Levante a mão, quem não foi batizado no Espírito Santo ainda. Pois vocês vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Na outra terça-feira, não na próxima que é a Santa Ceia, mas na outra terça, querendo Deus, nós estaremos aqui continuando sobre este assunto. Você já tem o Espírito Santo? Quem já está selado aqui? Quem já está selado? Quem já é mercadoria selada do Senhor? Fique de pé e dê glória a Deus à mercadoria selada pelo Espírito Santo. Agora precisa revestimento. Aleluia! 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 Glória a Deus. Se você está sentindo vontade de dar aleluia, é porque é Ele, é o Espírito Santo que está em você, que ninguém pode dar glória a Jesus senão tem Espírito Santo.